Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. No Ayurveda, a gente dá uma importância tremenda ao processo de gestação. Isso acontece, no mínimo, teoricamente falando, tá? 3 meses antes de você engravidar, as duas pessoas passam por um processo de limpeza dos canos, que a gente chama de panchakar, ok? De uma maneira onde o fluxo dos nutrientes no teu sistema não esteja encontrando gorduras fedidas, toxinas, certo? 3 meses antes da gente engravidar, a gente começa a produzir o espermatozoide e a gente começa a amadurecer o óvulo, ok? Então, se a gente faz isso com um ambiente muito limpo, todo esse processo tem uma característica muito mais chance de estar num padrão de vibração que o Ayurveda chama de sattva, que é um processo mais harmonioso, tranquilo, centrado, espirituoso, etc. e tal. Pouca gente faz isso hoje em dia, mas o Ayurveda me dá uma importância enorme à pré-preparação da gravidez. Não é nem ali o espermatozoide em si, é antes disso, ok? Aí passa esse período onde, depois desse programa de limpeza, a gente passa por um programa de nutrição, focado principalmente em melhorar a quantidade de energia vital que vão nas sementes. Para o Ayurveda não é assim, foi um espermatozoide, foi um óvulo e tal. A gente, é claro que na nossa medicina a gente já entende que existem alguns padrões de qualidade nesses gametas, mas no Ayurveda isso é importantíssimo, é tipo para tudo. Até porque o Ayurveda durante muito tempo foi a medicina dos reis. E os reis tinham como uma das principais preocupações de Estado naquela época ter filhos saudáveis. E eram filhos principalmente no masculino nessa época ali. Então isso havia uma verba para pesquisa nesse sentido durante muito tempo, ok? E isso gerou um conhecimento muito avançado nesse sentido. No momento em que engravidou, o estado mental de você naquele instante, como estão os astros, como está o lugar onde você está, como está o ambiente ao redor, tudo isso está influenciando qual é a alma que vai aterrissar naquele processo ali, ok? Então, existe toda uma sacralização do processo de fecundação também. Nesse momento se determina a constituição fundamental da pessoa, que a gente chama de Prakriti, ok? É a afinação energética daquela pessoa. Tem um pouco mais de Mi ali naquela pessoa, tem um pouco mais de Lá, não sei o que e tal, que a gente chama de Vata Pitta e Kapha, certo? Essa constituição é a que nunca muda. Mas, durante toda a tua gestação, existe uma segunda constituição, que é normalmente, o ideal é que seja idêntica à primeira, que é a sua constituição congênita, ok? Que é a tua constituição onde todo o teu período de gestação está influenciando muito a pessoa, só que não é exatamente ela. Que eu gosto de brincar, de chamar que assim, é fácil encontrar vatice congênita. A mãe insegura, a mãe preocupada de que o marido não gosta dela, não sei o que e tal, que não vai ficar do lado. Tudo isso torna aquela pessoa que aparece depois muito mais vateada do que ela é essencialmente. Isso pode acontecer com pita, se a pessoa fica comendo muita coisa ácida, etc e tal, fritura, com kapha, se fica comendo muito carboidrato e tal. O problema é que a pessoa já nasce sem saber quem ela é. Veja só o grau de importância que o Ayurveda dá para uma gestação apropriada. Depois que a pessoa nasce, no momento que ela nasce, tem uma outra constituição, que é a constituição natal, que é o que você nasceu, mas não exatamente o que você é, que é normalmente o que as pessoas acreditam que são, porque elas não lembram do período de gestação via de regra, certo? Existe uma outra fase de gestação que é até os nossos 7 anos, que isso, em um certo sentido, ainda tem uma capacidade muito grande de influenciar a nossa visão da gente mesmo, que é o que a gente chama de primeira infância, 7, 8 anos. Existe ainda uma gestação que vai até mais ou menos os nossos 13, 14 anos, que é o período que a gente ainda está em formação, no sentido mais do aparelho reprodutivo, etc. e tal. E existe uma final de gestação
que é quando a gente vai até os nossos 19, 18, que é quando o siso aparece ali, que é quando a nossa constituição mental também está terminando de se formar. Depois que a gente nasce, a chance da gente mudar o nosso funcionamento fisiológico de uma maneira relevante nos parâmetros da Ayurveda é baixa, ok? Mas ainda dentro da barriga é altíssima. Pode ser o caso de uma pessoa de constituição Kapha-Pitta, Pitta-Kapha, não ficar com o intestino nunca funcionando ao longo da vida porque ela tem uma vatice congênita. E ela vira e fala, eu sempre tive o meu intestino preso, mesmo eu não tendo uma constituição mais fundamental em termos de Pitta e Kapha. Entendeu o que eu quero dizer? Mas eu sempre fui assim, eu nunca funcionei, mas a pessoa tem a Kruti, que são as dimensões mais de Pitta e de Kapha, você olha o intestino da pessoa não funciona. Porque existe essa história de vatice congênita. Pittice e Kaphice congênita é um pouco menos fácil de acontecer, mas acontece também. É porque o Vata assim, é tipo todo fresco. Mexeu pro lado ali e já espirrou. Que a gente chama que é que nem uma flor. Pronto, já caiu as pétalas. Sabe aquela que você nem consegue tirar do galho, que já cai? Então isso dá a ideia da fragilidade, do quanto qualquer coisa impacta. Então nosso objetivo é dar o maior grau de cuidado possível ao processo de gestação. O que isso significa na prática? Vamos ter 3 palavras aí importantes. Shita, S-H, aí se for em inglês, E-E-T-A, que é fresco. Snigdha, S-N-G-D-H-A, Snigdha. Untuoso, nutritivo. Você poderia pensar na palavra leite. Ou ghee, que seria exatamente a... E ghee, você sabe o que é, né? Aquela manteiga clarificada, que a gente normalmente acha como GHE em inglês, né? E Agneya, A-G-N-E-Y-A. Agneya é uma capacidade metabólica suficiente, ok? Então, para a gente gerar tecido, para a gente gerar reconstrução do nosso corpo, mesmo quando a gente vai dormir e acorda e está mais rejuvenescido, menos cansado, precisa desses 3 componentes, ok? Isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, no processo de gestação, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse terceiro termo, que é o Agneya. Certo? Porque quando você aumenta o metabolismo, a tendência é você esquentar. E para a gente gerar tecido, a gente tem que ficar fresco. Então, esse equilíbrio de você, ao mesmo tempo, acelerar o metabolismo e manter ele fresco, é um processo extremamente... que requer uma afinação, ouvido absoluto. Certo? O que isso significa? Significa que a gente, ao mesmo tempo, vai estar estimulando o teu metabolismo suavemente, com orégano, com manjericão, não vai estar dando pimenta, mas a gente também vai estar tomando cuidado para que os carboidratos que a gente esteja comendo, que vai dar esse mais capacidade do nosso corpo gerar untuosidade, e os óleos que a gente vai estar comendo, sejam comidos nos horários apropriados e seja comido de uma forma onde a gente garanta metabolismo para isso, certo? Então, qual é a grande proposta do Ayurveda? Fazer a pessoa ganhar tecido sem que isso vire Kapha não metabolizado, na forma de inchaço nas pernas, na forma de peso, na forma de falta de enjoo, dor de cabeça. Todos esses sintomas que a gente chama normais de gravidez é Kapha não mobilizado. Aquilo que precisava virar nutriente, precisava passar por... Imagina assim, Snigdha é todos os alimentos super nutritivos. Leite está entre eles, trigo, aveia, gergelim, ghee, um monte de coisa nesse sentido, alguns óleos, castanhas, etc. E tal. Aquela alimentação que a gente sabe que grávida tem que comer para gerar um bom leite, certo? Tem que comer essas coisas que são difíceis de metabolizar, com uma capacidade de metabolizar sem queimar o próprio corpo. Porque quando a gente acelera o metabolismo, o que a gente faz? A gente diminui tecido. Entende como é que é? É como se a gente quisesse
ao mesmo tempo fazer uma sauna dentro da sala com a parede fresca. É meio contraditório em termos, né? Mas é mais ou menos isso que a gente está fazendo em termos do nosso sistema, que a gente está super acelerando ele, só que o bebê ainda tem que ficar protegido ali. Ele tem que ficar fresquinho, certo? Não é à toa que a natureza faz uma proteção, deixa aquele sistema meio que descolado do outro, em um certo sentido isolado, deixa só um canal de comunicação de alimentação funcionando, mas ela fica num ambiente muito fresco e protegido, enquanto que o metabolismo tem que acelerar. Olha só como é que a natureza é inteligente para fazer a solução dessa coisa que é muito esquisita, certo? Então, nesse sentido, o que a gente fez? A gente botou a sauna um pouco para fora da casa, botou ali uma parede de iglu, de gelo, e falou, vamos nessa. Entendeu qual é a ideia da coisa? O processo de gravidez ele é muito inteligente. Ele sai de dentro do corpo para não ficar quente demais. O teu intestino está lá quente, teu fígado trabalhando e o bebê sendo empurrado para fora. Fica seguro aí. Você precisa ficar fresquinho. Ok? Tão avançado quanto isso, a nossa fisiologia humana só tem os testículos. Os testículos são mais ou menos a mesma coisa do processo da gravidez. O homem, ele faz gestação num nível muito microscópico, a cada, 3 ou 10 dias, nesse sentido, e os testículos eles ficam fazendo esse mesmo mecanismo de regulação térmica. Então a gente precisa manter a barriga sem estar ficando no calor, sempre sem esquentar a cabeça, mas ao mesmo tempo morno, com o pé aquecido, certo? A gente precisa sempre estar fazendo com que a gente coma alimentos substanciosos, que vão gerar essa capacidade da gente duplicar o nosso sistema, em um certo sentido, sem que aquilo fique pesado. A gente precisa deixar o nosso sistema extremamente aquoso, sem que isso fique entupido nas pernas. Olha a quantidade de coisa relativamente contraditória que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Por isso, sempre que as pessoas forem engravidar daqui para frente, pensem na possibilidade de fazer esses programas de preparação do sistema para que o mecanismo fique com menos débito na conta. Ok? Mas a gente já está aqui rodando, vamos nessa. Muito melhor agora do que qualquer outro ponto. Se a pessoa tiver para nascer, muito melhor agora do que... Certo? Então, uma palavra de ordem no Ayurveda que junta Shita, Snigda e Agneya é praticamente só uma palavra que existe. É a solução, que se chama Ghee. Porque o Ghee ele tem todos esses atributos. Não é à toa que o Ghee é tão elogiado no Ayurveda. Porque o Ghee aumenta o sistema imunológico e aumenta a nossa capacidade de gerar tecidos sem que isso emporcalhe a gente. Porque todos os outros os óleos, eles têm uma característica de desacelerar o metabolismo. Por alguma coisa muito esquisita da natureza, o Ghee ele tem uma capacidade de, ao mesmo tempo, ser untuoso, fresco e agneia, estimular o Agni. Certo? Isso é uma maravilhosa aberração em termos comparativos, e é por isso que o Ayurveda dá tanta importância. Ghee com cardamomo, ghee com erva doce, essas coisas fazem com que o teu metabolismo esteja sendo altamente nutrido, de tecidos que são próximos ao que a gente precisa, sem que ele fique cada vez mais pesado. Ok? Então essa é um aspecto muito inteligente do Ayurveda para solucionar essa equação que parece muito esquisita. Certo? Que é acelerar o metabolismo, mantendo ele fresco. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre os diferentes momentos da gravidez. Ok? Ficou mais ou menos claro até aqui? Lembrando que no processo de gravidez, Snigda, aquele conceito de nutrição, ele precisa também de uma noção de stira, que é estável, calmo, tranquilo. Ok? É impossível você ter uma gravidez saudável no Ayurveda tendo uma vida alucinada onde você não tem a sensação de poder descansar. Ok? Então, da mesma forma que eu falo para a mulherada, podem menstruar, para as grávidas podem descansar. Ok? Vamos nessa. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!